E aí, como eu disse, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Então, muita gente não me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que é que eu passei, mas assim, basicamente, provavelmente eu tive uma história parecida com a sua. Eu ralei, eu peguei ônibus, eu engoli sapo, eu tive chefe difícil, eu tive colegas difíceis. A única coisa que eu queria era ser valorizado, era ser reconhecido, ter oportunidade, eu queria ser notado. Eu sentia que ninguém me via, ninguém me dava valor, ninguém efetivamente me dava uma oportunidade. Eu não tinha ninguém, eu não tinha padrinho, eu não tinha costa quente, eu não tinha privilégio, eu não era filho de ninguém. Então eu comecei a minha vida profissional do zero, provavelmente como você também. Mas até determinado momento, eu só batia com a cara na parede, eu só dava murro em ponta de faca. Porque eu sempre fui muito crítico e, ao mesmo tempo, ficava revoltado porque eu me achava bom demais e, efetivamente, achava que não tinha reconhecimento daquilo que eu entregava. Só que eu não sabia que eu não era tão bom assim quanto eu achava e eu nem entregava tudo isso que eu achava que eu entregava. Demorei muitos anos para poder perceber que eu estava em evolução e queria colher resultados de quem já estava maduro na carreira. Então, é um erro quando se é jovem também, a gente aprende. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 26 anos de idade, estou com um pouquinho mais agora, estou com... Não vou falar não. Aos 26 anos eu decidi largar meu trabalho. Eu decidi, joguei tudo para cima, trabalhar na multinacional, estava morando em outro estado, estava morando em Curitiba. Eu decidi largar meu trabalho, eu decidi empreender. Então foi minha primeira ou segunda experiência de empreendedorismo. E aí eu larguei tudo, peguei minhas malas e já era casado e tal. Quebrei, fiquei com o nome sujo, acabei indo pelo caminho mais longo, perdi 5 anos da minha carreira porque acabei dando um passo para o lado, tive que voltar tudo de novo para poder me reerguer, tive que aceitar salários ruins, condições de trabalho ruins e tal, e acabei cometendo nesses 5 anos erros que eu não precisava ter cometido. Se eu tivesse seguido pelo caminho que eu estava, eu teria dado um salto muito bom na carreira corporativa, mas eu tinha esse sonho de empreender, eu queria empreender, eu achava que empreendedorismo era sinônimo de liberdade e eu fui lá. Né? E aí fiquei endividado, fui morar de favor, muita frustração, sentimento de impotência, e eu era um daqueles caras que ia chorar escondido no banheiro, efetivamente. Né? Então eu saí de uma condição de gerente de banco e no dia seguinte eu estava como gerente de bar. Foi mais ou menos isso. E assim, hoje eu olho com muito orgulho para a minha trajetória, mas naquele momento eu me senti extremamente frustrado, extremamente impotente. E eu lembro de uma situação muito clara na minha cabeça, no dia em que eu fui tomar um café da manhã, fui resolver um problema do carro, e fui tomar um café da manhã no posto de gasolina. Era R$6 o café da manhã, um pãozinho de queijo e tal. R$6, eu não tinha. Eu não tinha dinheiro na carteira, eu não tinha cheque, eu não tinha saldo no cartão da conta, eu tinha 2 contas, as 2 estavam com o limite estourado, eu não tinha R$6 para pagar um café da manhã. Eu nunca passei fome, mas para mim isso foi muito marcante. Achei um cartão de crédito que eu nunca tinha usado na carteira, escondido, e coloquei lá e funcionou. Por sorte, era mesmo assim no cartão de débito. Mas eu fiquei extremamente impactado de não ter R$6 para pagar uma refeição. Né? E aí é que eu comecei a perceber que eu tinha realmente tomado uma decisão que foi uma decisão infeliz, embora experiência, né, sempre é válida, mas infeliz. Então, o tempo passou, eu aí fui galgando pouco a pouco as oportunidades que tinham, eram poucas, ninguém me oferecia emprego. E aí, pouco a pouco, eu fui construindo a minha carreira. Pouco a pouco, eu fui realmente fazendo com que as coisas fossem acontecendo para mim. Eu comecei a voltar a trabalhar, voltei para o mercado. Pouco a pouco, eu consegui oportunidades. Né? Fui trabalhar, depois fiquei desempregado de novo. Aí fui trabalhar em governo. Também trabalhei na área pública e tal. Depois fiquei desempregado. Depois voltei a trabalhar numa empresa que tinha mais oportunidades. E aí, eu comecei a perceber que realmente existia outras maneiras de você se desenvolver na carreira. A coisa foi acontecendo. Até que um dia eu percebi, né, e aí foi na medida em que os resultados começaram a aparecer, que dentro do ambiente corporativo existem alguns padrões, existem algumas maneiras em que as coisas acontecem de maneira repetitiva, quase como ciência. Eu fui percebendo isso, né, e eu comecei aí a moldar esse caminho das pedras. Pouco a pouco eu fui percebendo que tipo de atitude você pode tomar que faz a diferença no resultado, para crescimento. Como é que você se comunica, como é que você se relaciona, como é que você constrói networking, como é que você gerencia resultado, que tipo de assunto você fala, qual é a linguagem dos negócios, efetivamente. E aí eu comecei a perceber que realmente tinha algo ali, né? Um livro me marcou muito chamado Sonho Grande, da Cristiane Correia. Recomendo muito, Cristiane Correia. É muito legal esse livro. Gravei um vídeo, tem um vídeo no canal que fala sobre a minha percepção sobre o Sonho Grande.
foi um livro que me marcou muito, porque fala sobre o trio da 3G, né, o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, os caras da Ambev, e a história deles mexeu muito comigo, porque eu comecei a perceber a questão da cultura. Como a cultura é forte, como a cultura é altamente estratégica. E tem uma frase que me marcou muito de Jorge Paulo Lemann, que é o seguinte: a cultura é a estratégia. A estratégia não é a cultura é a estratégia. Então, se você quer construir uma estratégia, construa a cultura, porque a cultura vai formar o seu resultado, vai gerar o seu resultado. Então, esse livro me marcou muito. Comecei a entender muito o jogo por meio desse livro aí, Sonho Grande. E os caras são um case de sucesso, né? Tem muitas intrigas, tem muitas polêmicas em relação ao trabalho que eles fazem, mas efetivamente são um dos caras mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann é o mais rico do Brasil. Vale muito a pena, pelo menos, ter contato com esse livro para entender como é que funcionam as coisas. Claro que não é autobiografia, quem escreveu foi a Cristiane Corrêa, que foi uma ex-editora-chefe da revista Exame também. E eu fui percebendo assim, as coisas começaram a acontecer para mim de uma forma muito rápida. De repente a coisa começou a acelerar. Tem amigos meus que estão aqui presentes hoje na live, Dudu, por exemplo, que a gente conversava muito, e quando a gente conversava eu sempre falava, cara, a coisa não está acontecendo, a coisa não está andando, e efetivamente depois começou a andar. Então, nos últimos 7 anos eu ocupei 7 cargos diferentes, eu trabalhei em diferentes cidades, eu tive um crescimento de remuneração de mais de 300%, eu ocupei posições de direção geral, fui pró-reitor de um centro universitário, fui diretor-geral de colégio, fui diretor-geral de 2 faculdades, inaugurei faculdade de medicina, montamos do zero. Quer dizer, tive a oportunidade, no meu caso, dentro do ambiente educacional, que foi onde eu trabalhei nos últimos 8 anos, ter uma evolução muito grande, quando eu comecei a perceber que existiam esses padrões, e aí eu fui começando a ter essas sacadas. Só que assim, eu comecei a perceber que aquilo que muitas vezes era intuitivo para mim, não era intuitivo para outras pessoas. Aquilo que era óbvio para mim, às vezes não era tão óbvio para as pessoas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a vida profissional. A vida profissional muitas vezes se torna uma carga pesada para as pessoas, adoecem. As pessoas são consumidas por um nível de frustração, ansiedade e estresse elevadíssimo. E o estresse é uma doença silenciosa. Eu passei por isso, crises de ansiedade. Então é triste como a gente adoece sem nem saber por quê, efetivamente. Então não precisava ser assim, sabe? Eu acho que uma das grandes coisas que me fizeram investir nessa área de educação digital voltada para a carreira é porque não precisa ser assim. A gente não precisa sofrer tanto, sabe? Ninguém contou para a gente isso. Todo mundo sempre falou que a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que engolir sapo, e quem trabalha muito, ganha muito. Só que o tempo passou e esse formato não deu resultado para a gente. A gente não colheu mais frutos por causa disso. Muito pelo contrário, né? A gente simplesmente não evoluiu, não aprendeu, não cresceu, não ganhou dinheiro como a gente esperava que fosse ganhar. E não se realizou. Pelo contrário, né? A gente leva toda aquela carga emocional para casa. E é complicado. Então, o que acaba acontecendo? Com a minha vida de executivo estava muito boa, né? Eu estava com uma boa remuneração, eu estava sempre muito bem requisitado, com boas oportunidades profissionais, todo ano tinha 3, 5 oportunidades de trabalho em diferentes lugares, ou propostas, ou projetos, enfim. Eu estava sempre naquela coisa de, eu estava bem posicionado na carreira, né? Com uma boa remuneração, o dinheiro acabou deixando de ser problema, mas tinha uma coisa que me pegava muito, eu gostava de ensinar, né? Trabalhar com educação foi muito bom para mim. E nos últimos 8 anos eu tive a experiência de ser professor, e nada enchia mais meus olhos do que isso, efetivamente. Ser gestor era muito bom, mas ser professor para mim era muito melhor. E era isso que eu sempre fiz com minha equipe. Todo mundo que tem gente aqui que está comigo e trabalhou comigo diretamente, que é o que eu fazia. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje em forma de aula, era o bate-papo que eu tinha com meus liderados todo dia, que a gente conversava muito, a gente trocava muita figurinha com o objetivo justamente de eu poder ajudar as pessoas a terem um olhar diferente para a vida, para a carreira e para o desenvolvimento efetivamente de negócios, né? Então eu gostava dessa coisa, de ser, de certa forma, um conselheiro, e foi isso que fez com que eu me preocupasse muito com essa coisa de que as pessoas simplesmente não conseguem se desenvolver na carreira e enxergar aquilo que eu tive a oportunidade de aprender ao longo do tempo. Por isso que eu estou criando tanto conteúdo gratuito para vocês, né, com alto valor agregado, porque eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que esse caminho é um caminho que traz frutos,
né, e que se multiplica, fazer o bem se multiplica. Eu acredito realmente nisso, mas não precisa, sabe? Não precisa ser assim. Eu acho que a gente pode fazer o bem e pode ganhar também por causa disso. Desde que a gente também seja generoso ou generoso o suficiente para multiplicar e fazer essa grande corrente do bem. E é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês em nosso dia a dia. Espero que seja proveitoso para vocês. Então, isso é um pouquinho da minha história, né? Eu vou estar sempre trazendo algumas reflexões e algumas experiências que eu tenho ao longo da carreira. Eu acho que eu passei por algumas coisas legais, como vocês passaram também. Eu adoraria saber a história de cada um de vocês, para que a gente possa aprender.